Pronto. Vamos lá. Ok, pessoal? Agora vamos para as questões. Aplicar o que nós entendemos aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, olha. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês, durante 14 meses. Determina os juros e o montante, respectivamente, dessa aplicação. Então, toda vez que você for resolver uma questão, tá certo? Eu aconselho que você primeiro, você tire os dados, tá certo? Primeiro você tira os dados. Na realidade, eu nem tirei os dados aqui, a não ser que eu botei a animação depois, mas não tem problema não. Eu aconselho que você tire os dados, já que o Enem, a prova ela é muito limitada em questão de espaço, vocês sempre sublinhem os dados. Olha. Uma pessoa aplicou 1.200, aqui seria o capital, taxa de 2% ao mês, tá certo? Durante 14 meses, tá certo? A gente volta já para cá, então vamos lá. E outra coisa, presta atenção, o tempo e a taxa, em questão de período, em questão aliás, de unidade de medida, eles dois têm que serem compatíveis, certo? O que quer dizer compatível? Tem que ser equivalente em questão de unidade. Então, por exemplo, aqui a taxa é 2% ao mês. Geralmente a matemática ela abrevia assim, AM, ao mês, AA, ao ano, AT, ao trimestre, AS, ao semestre, e assim vai. Então, a taxa aqui, ele diz que foi 2% ao mês. Deixa eu repetir aqui novamente, para você entender. Ele diz, a taxa foi 2% ao mês. Então, quando vocês verem essa abreviação, significa ao mês. E o tempo, ele diz que foi 14 meses. Então, significa dizer que aqui a questão de período está compatível. Mês e meses. Então, você vai trabalhar. Então, você pode trabalhar, não precisa transformar nada. Tá certo? Agora, por exemplo, supõe que ele dissesse assim, de 2% ao mês durante um ano. Então, no lugar de 14 meses, ele dissesse que o tempo era um ano. Então, o que era que você ia ter que fazer? Então, meses e anos. Então, os períodos aqui não são compatíveis, não. Então, não vai dar certo quando você vai calcular, você vai errar. Então, você tem que pegar esse ano e transformar para meses. Então, você ia trabalhar com 12 meses, porque um ano tem 12 meses. Tá certo? Então, você ia fazer isso. Legal? Então, presta atenção nessas dicas que são muito importantes. O tempo, né, a taxa é associada ao tempo, e o tempo no período geral tem que estar compatíveis, tá certo? Então, 2% ao mês, 14 meses está compatível. Então, lá vai. Aí você bota a fórmula de juro, que é capital vezes a taxa vezes I. Aliás, capital vezes a taxa vezes N, que é o tempo. E agora só é aplicar os ingredientes da fórmula. Quem é o capital? É 1.200. Então, o capital que a pessoa aplicou foi 1.200. E a taxa? A taxa é 0,02. Por que 0,02? Lembre que a taxa é 2%. E esse número aqui, ele não é um número puro. Então, lembre disso. Se você botar 2%, você vai errar o problema. No final, a não ser que no final você transforme. Aí você pode botar 2% aqui. Mas esses 2% é um número impuro, ele não é puro. Por quê? Porque tem o percentual aqui. Então é importante que você pegue esses 2%, tá certo? Tira a porcentagem e substitua por 1 sobre 100. Então, quando você fizer 2 vezes 1, 2, dividido por 100, como já foi dito nas aulas passadas, fica 0,02. A vírgula está aqui. Se você vai dividir por 2 por 100, ela vai andar duas casas. Uma casa, duas casas, então 0,02. Então a taxa é 0,02. Então você está cansado de transformar isso, não tem dificuldade. Tá certo? Agora vamos lá. Eu poderia botar 2 sobre 100? Poderia. Você poderia botar muito bem assim, ó, juros é igual a capital a 1.200 vezes 2 sobre 100 vezes 14.
E aqui, ó, você ganharia, ó. Eu riscaria esses dois zeros com esses. Então ficaria 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 14. Então 24 vezes 14. Todo mundo sabe multiplicar. 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Deixa eu apagar aqui que é um 9. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 2 é 2. Então 6, 13 e 3. Então deu o quê? Deu 336. Só que a questão está feita aqui, ó, 336. Quando você multiplicar tudo isso, qual é o valor do juro? 336. Então, conclusão. Um capital de 1.200 empregado a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses vai render R$336. Só que ele quer um montante. Ele quer o valor resgatado. Então, quem é o montante? O montante vai ser o que você aplicou, o que essa pessoa aplicou, mais o juro que ela, certo, ganhou. Então, quem é o capital dela? Então, vai ser 336 mais 1.200 ou 1.200 mais 336. Seguindo aqui a ordem, o capital é 1.200, o juro é 336. Quando você somar, você vai ter o seu dinheiro resgatado. Aliás, a pessoa vai ter o dinheiro resgatado e ela vai resgatar, deixa eu ver aqui, R$1.536. Então, isso é a alternativa. Alternativa, o que? Alternativa, vamos lá, A. Então, pronto, ela vai resgatar esse valor aqui. Tá certo? Então, pronto. Então, é isso aí. Então, essa primeira questão, facílima, não tem o que fazer. É só prestar atenção, leia os dados, certo? Tente interpretar a questão na maior calma, tá certo? Agora, depois que você treinar bem, depois que você estiver bem treinado, você já pode ir direto para ganhar tempo, tá certo? Não é obrigado você fazer todos esses cálculos, não, porque nós fizemos esses cálculos aqui porque nós estamos estudando, tá certo? Mas vamos lá. Então, conclusão, alternativa A foi a primeira questão. Simples, né? E todas as questões são simples, não existem questões difíceis para quando você tem conhecimento, quando você conhece o assunto, tá certo? Então vamos lá. Então a próxima questão é essa, tá certo? Diz assim, olha. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês, durante 5 meses. E, em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses, a juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Então, vamos tirar os dados do problema. Então, primeira aplicação. Eu dividi todinha assim para você entender. Então, qual foi a primeira aplicação? Foi assim, ó. A quantia, ele não diz quanto era a quantia aplicada. Só que ele diz assim, a primeira aplicação foi durante 5 meses, com a taxa percentual de 6% ao mês. Então, pode-se ver aqui que a taxa percentual e o tempo estão compatíveis, então precisa se transformar nada, tá certo? 6% dá 0,06, então é só dividir por 100. Então você já sabe disso, dá 0,06. Estou cansado de dizer, tá certo? Então vamos lá. Aí vamos à segunda aplicação. Vamos aqui. A primeira aplicação e a segunda aplicação. Vamos aqui. Aí a fórmula é essa, né? Então eu calculei logo a primeira aplicação para a gente depois para a segunda aplicação. Vamos ler. Juros. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então o capital ele não diz de quanto foi o capital. É porque na realidade ele está pedindo qual foi o valor da quantia aplicada. Então ele quer o que você aplicou inicialmente. Então lá vai. Juros é igual ao capital, que eu não tenho. Capital você pode chamar de X, de Y. Aqui a gente preferiu permanecer com C. Veja, vezes a taxa que é 0,06, vezes 5, que foi, a primeira aplicação foi durante 5 meses. Quando você multiplica 0,06 por 5, dá 0,3.